Queridos amigos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, querido mentor de Chico Xavier, recebidas através da sua mediunidade, da mediunidade do nosso querido Chico, e reunidas aqui no livro Palavras de Vida Eterna, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos ver a mensagem de número 110, no campo do afeto. E as palavras hoje selecionadas são de Paulo de Tarso, selecionadas pelo nosso Emmanuel, não é? Retiradas do capítulo 6, da carta de Paulo aos Gálatas, é o versículo 7, e Paulo nos diz assim: tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Então, é a lei de causa e efeito. Semeia-se, colhe-se o que se semeia. Isso é mais do que justo, não é? O livre-arbítrio nos dá liberdade de escolha, ou seja, liberdade para semearmos, mas a colheita é compulsória, ela vem de acordo com essa escolha feita em plena liberdade. Então vejamos como é que Emmanuel comenta as palavras de Paulo. As palavras de Paulo, repetindo, são: tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Emmanuel comenta. Aqui vale a pena nós refletirmos, porque quando ele diz isso também ceifará, quer dizer que ele não ceifa apenas o que semeia, ele também ceifa outras coisas que não as que ele semeou. Sim, é verdade. Nós podemos ter na nossa ceifa, ter na nossa luta diária, situações que nos vêm como provas, que nós não semeamos em escolhas equivocadas no nosso passado, mas que nós pedimos como provas para exercitarmos as nossas virtudes. Então, muito bem destacado aqui por Paulo, que a ceifa, ou seja, aquilo que vivemos, não é apenas resultado, não são apenas expiações, não é resultados de más escolhas do passado. Também são resultados de provas, simplesmente provas. Quando nós não vamos bem nas provas, elas voltam de novo, né? Aí, expiação também. Vejamos então. Vale a pena comentarmos aqui que muitos pontos doutrinários, como este, por exemplo, das provas e das expiações, precisamos ter um entendimento mais profundo disso. Então, muitas pessoas acham que se alguém está sofrendo de alguma coisa é porque fez algo de errado que justifique estar passando por aquilo, mas não é assim que acontece sempre. Então, pode ser também apenas uma prova, ou seja, uma situação que foi pedida para se exercitar uma virtude, para nos ajudar a contermos algo que nós já sabemos não ser bom, uma má tendência nossa. Então, nem tudo é resultado de malfeitos do passado, nem todas as dificuldades. Então, toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. No Livro dos Espíritos, nós podemos buscar lá mais informações sobre provas e expiações para nos aprofundarmos nessas questões. Estes comentários, muitas vezes, claro, vamos comentar à luz da doutrina espírita,
Mas muitos pontos podem, às vezes, ainda nos suscitar dúvidas, que são sempre louváveis e naturais, e que nós poderemos estar buscando também nos aprofundarmos nesses pontos, e aí vamos, em primeira instância, nas nossas pesquisas, buscar o Pentateuco, as 5 obras da codificação espírita. Cristina, quais são as 5 obras da codificação espírita? O Livro dos Espíritos é a primeira, depois o Livro dos Médiuns, isso na ordem de lançamento, não é? O Evangelho segundo o Espiritismo foi o terceiro, o Céu e o Inferno foi o 4º livro lançado, e o 5º e último livro é a Gênese. Então, esses são os 5 livros que compõem a doutrina espírita. Por qual devemos começar, Cristina? Desculpa. Desculpa. Está calor, eu estou com vento. O Livro dos Espíritos. Ah, mas eu queria algo assim mais leve, menor. O que é o Espiritismo? Também de Allan Kardec. Ele é pequeno, sucinto e extremamente assim introdutório para termos uma boa ideia. Muitas pessoas leem o que é o Espiritismo e estão satisfeitas. Outras querem aprofundar mais. Então, aí chegamos às obras básicas. Muito bem. Vejamos então. Emmanuel diz-nos: quase sempre anelamos trato diverso e melhor por parte daqueles que nos rodeiam. Então, quase sempre nós esperamos, ansiamos por um trato fraterno, por um trato amistoso por parte daqueles que nos rodeiam. Ansiamos pela afeição que nos compreenda os intentos mais íntimos, que se mantenha invariável, sejam quais forem as circunstâncias, que nos escute sem reclamar nos momentos mais duros. Quem não anseia isso, não é? Que nos revele todas as faltas, que não nos exija tributações de carinho, quer dizer, que nos revele todas as faltas, mas não num tom de censura, reprovação, num tom duro, não é? Num tom de compreensão. Que não nos exija tributações de carinho, que não nos cobre, não é? Que não nos peça impostos de gratidão, que nos encoraje e sustente nos dias tristes e nos partilhe o contentamento nas horas de céu azul. Essa é aquela idealização, né? Suspiramos pelo entendimento integral e pela amizade perfeita. Entretanto, se rogamos afetos marcados por semelhantes valores, é indispensável comecemos a ser para os outros esse amigo ideal. Então, se anelamos, se desejamos que os nossos amigos nos sejam como aqueles que idealizamos, ou os nossos afetos em geral nos sejam aqueles que idealizamos, diz-nos Emmanuel, então, que nós devemos então nos antecipar e sermos nós, para o outro, aquele amigo ideal, aquele afeto ideal. Se desejamos recolher amor e paciência nas manifestações do próximo, saibamos distribuí-los com todos aqueles que nos partilham a marcha. Então, saibamos distribuí-los o quê? O amor e a paciência, porque é muito bom termos pessoas pacientes para conosco, mas é importante também que sejamos pacientes para com os outros. É importante ou é fundamental se realmente desejamos para nós? É a máxima. Fazer ao próximo como a si mesmo, não é? E ele continua: bondade forma bondade. A abnegação gera
abnegação. A palavra do apóstolo Paulo é clara e franca nesse sentido. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. A abnegação é abrirmos mão de nós mesmos, algo que ansiamos, algo que queremos pelo outro. Abrir mão, agirmos de forma abnegada, né? Agirmos de forma despojada, sem fazermos questão. Não, eu abro mão. Não vamos brigar por isso. Bondade forma bondade, abnegação gera abnegação. Tudo que o homem semear, isso também ceifará ou colherá, mesma coisa. Muito bem. No campo do afeto. Na verdade, é em todos os campos assim, mas ele está aqui destacando o campo do afeto. Ele trouxe a questão da amizade, nós também temos as questões de família, as questões dos relacionamentos a dois, não é? Os relacionamentos estou pensando aqui nos filhos, né? Nos relacionamentos com os filhos, mas com os filhos nós temos, claro, de agir de forma mais abnegada que mãe e pai fica difícil, não é? Porque é uma tarefa de profunda abnegação. Então, até quando pequenininhos, não é? Não se ter vida mais pessoal para o bem-estar, é a prioridade, o bem-estar dos pequeninos. E quando também crescem, deve-se também ter todo esse cuidado e não agirmos de forma tirana, não é? Porque fomos aqueles que... Não. Não agir de forma tirana não quer dizer que o respeito não tenha que estar na relação. Não vamos esquecer que é uma coisa muito importante. Respeito e confiança são os dois pilares de um relacionamento sadio, qualquer que seja ele. Qualquer que seja ele. Respeito e confiança. Sobre esses dois pilares se assenta um relacionamento sadio. Se um quebra, ou os dois quebram, não há como se sustentar e o relacionamento adoece. Então, seja com amigos, familiares, companheiro, companheira, filhos, irmãos, não interessa com quem. Respeito e confiança. Ah, mas não se pode ter relacionamento sem isso? Pode, mas nós estamos falando de relacionamento sadio. Sadio. Muito bem. Vamos orar? Havendo dúvidas, podemos fazer nos comentários as nossas dúvidas, ok? Às vezes a dúvida de uma pessoa é a dúvida de muitos. Isso, às vezes a pessoa fica tímida de perguntar e outro perguntando ajuda, não é? Muito bem. Quem sentir a vontade, fiquem à vontade sempre. Querido Jesus, irmão amado, farol de nossas vidas, obrigado, Senhor, pelas oportunidades que nos são oferecidas diariamente, de aprendizado, de exercício, de semeadura nas nossas escolhas. Ajuda-nos, Senhor, a sermos cautelosos antes de escolhermos, de refletirmos, a fim de que não hajamos por impulso. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos atentos, a nos lembrarmos da prece.
Abençoa, Jesus, o nosso anjo guardião, esse querido amigo. Abençoa também, Senhor, os nossos afetos. Mas não só eles, Senhor. Todos os nossos irmãos de humanidade, abençoa, Senhor Jesus. Em especial aqueles irmãos encarnados ou desencarnados que neste momento estejam em sofrimento, aonde quer que se encontrem. Que as tuas bênçãos, Senhor, se estendam por toda esta humanidade. Neste momento, o mais difícil do primeiro século do terceiro milênio. Obrigado por tudo, Mestre. Graças a Deus. É o momento mais difícil do primeiro século. Pode ser que tenham outros, não é? Mas até agora é o mais difícil. Do terceiro milênio. Mas, como todos os momentos difíceis, passa. E este também vai passar. Então, mantenhamos o nosso bom ânimo e a nossa fé firme, fortalecida no entendimento, e isso não se dá sem o nosso esforço no estudo. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz.